Quem aqui está feliz, diga amém. Por que você está feliz? Porque Cristo salvou? Eu posso dar outra resposta? Então eu vou falar. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Amém, meus irmãos? Convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé para lermos uma porção da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nosso tema para esse mês é intimidade com Deus, né? Então nós vamos ler um texto que vai nos trazer algo que fala sobre a intimidade nossa dos filhos de Deus com o nosso Deus. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31 até o 34. Agradecemos a presença dos nossos visitantes que estão conosco. Sintam-se bem em nosso meio. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Após a leitura bíblica, é isso? Tá bom. Lucas capítulo 22, do 31 ao 34, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele, Jesus, disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, meus irmãos. O texto que nós lemos nos conta da triste experiência de Pedro. Mesmo tendo convivido com Jesus durante um bom tempo, ou seja, 3 anos, Pedro caminhou com Jesus. Pedro foi aquele que esteve sempre ali ao lado de Jesus, na liderança daqueles discípulos ali. Pedro ainda não tinha, meus irmãos, suas convicções definitivas de quem realmente era Jesus. Ele tinha dúvidas, e a sua dúvida era de quem realmente era Jesus. O nosso tema desse mês é intimidade com Deus. E o texto que lemos nos fala sobre o perigo de ficar com dúvidas. Pedro, apesar de ter caminhado com Jesus, de ter visto durante aqueles 3 anos tantos milagres, tantas maravilhas que nós encontramos nos evangelhos, Pedro teve o privilégio, meus irmãos, de ver muito mais do que esses milagres, esses prodígios que se encontram no evangelho. Porque João diz que se tudo que Jesus Cristo fez fosse escrito, não ia ter livro que fosse capaz de escrever tantas maravilhas Jesus realizou. Mas Pedro, meus irmãos, ele tinha ainda as suas dúvidas. E por que Pedro tinha essas dúvidas, meus irmãos? Porque ele ainda não tinha uma intimidade com Deus. Pedro ainda não tinha essa intimidade com Deus. E eu queria nesta noite pensar com os irmãos em alguns aspectos
de pessoas que ficam com dúvidas de quem é Jesus. Meus irmãos, quem fica com dúvida de quem é Jesus, fica em uma situação, eu creio, muito difícil. Fica como se estivesse em cima de um muro, sem saber para que lado cair, se para o lado do mundo, que oferece os prazeres, as coisas maravilhosas deste mundo, ou se fica com o caminho que a Bíblia ensina, o caminho apertado, o caminho estreito, e é uma situação muito difícil. E quando nós pegamos a palavra de Deus, e antes de nós chegarmos nesse capítulo 22 de Lucas, nós vemos, por exemplo, um Pedro que parecia estar certo de que queria realmente ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Pois ele chega aqui nesse texto e diz: Senhor, eu estou pronto. Jesus, eu estou pronto a ir contigo para a prisão. Senhor, eu estou pronto contigo para ir até a morte. É o que diz o verso 33 do que lemos. Mas, quando a cruz começou a aparecer, quando a cruz ficou próxima de Pedro, o que ele fez? Ele preferiu ficar longe de Jesus. Ele preferiu ficar longe de Jesus, ficou longe, espiando de longe, numa posição de uma pessoa covarde. Ele começou então a seguir Jesus de longe. Meus irmãos, um seguidor de Jesus não pode ter dúvida de quem é Jesus. Não pode. Mateus capítulo 10, verso 38, nos fala sobre isso. Mateus 10, 38. Olha o que diz a palavra: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Foi Jesus que falou essa palavra, não foi outra pessoa, foi Jesus. Quem de fato quer seguir a Jesus, precisa tomar a cruz e seguir Jesus. Não há outro caminho. Precisa tomar a cruz, como ouvimos aqui nesta manhã, na palavra que foi nos trazida. Cruz é algo difícil. Carregar uma cruz é muito difícil de se carregar. Os irmãos estão preparando ali uma cruz para o cenário da Páscoa, né? Estão fazendo ali uma cruz, e para segurar a cruz é difícil, e para carregar é muito mais difícil ainda. Então, meu irmão, você que é um discípulo de Jesus, saiba que você tem que carregar a sua cruz. E cruz é algo difícil, mas ela, como foi falado de manhã, a sua cruz, ela foi feita de acordo com você. A sua cruz é difícil, mas o Senhor que te deu essa cruz, Ele sabe que você tem capacidade de carregar essa cruz e levar ela até o fim. Não precisa você apelar para outro meio, porque o Senhor que te colocou, que deu a tua cruz, Ele vai te ajudar você a carregar até o fim. Por isso você não precisa ter dúvidas daquilo que você tem para fazer, porque aquele que te criou, aquele que te salvou, vai te capacitar. Não seja indeciso em relação àquilo que Deus tem para você. Deus tem algo para você. Não seja uma pessoa indecisa. Há uma história que eu já contei aqui há alguns anos atrás, a história de um homem, e o homem estava indeciso. O homem estava, podemos dizer assim, em cima do muro. Ele não sabia para que lado ele caía. De um lado, o inferno. De outro lado, o céu. E o homem estava em cima do muro.
E havia duas torcidas, a torcida do céu e a torcida do inferno. E as pessoas do céu falavam: ô rapaz, pula para cá, vem para cá enquanto é tempo, pula para o céu, vem para cá, vem se salvar. Aqui é o melhor lugar para você ficar, aqui é o melhor lugar para você estar, aqui é o melhor lugar para você passar a sua eternidade. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E a torcida do inferno calada, não falava nada. A torcida do inferno só ficava calado. Então alguém lá do inferno ficou preocupado com aquilo ali e foi lá no chefe, lá no cão maior do inferno e falou: ô, você não está vendo que eles lá estão chamando para eles irem para o céu, e a gente aqui no inferno está caladinho, quietinho, não estamos falando nada, vamos gritar, vamos chamar para ele vir para cá. Aí o cão maior lá do inferno falou: fica tranquilo, calma, porque quem está em cima do muro está com a gente. Quem está em cima do muro é nosso. Quem tem dúvida da salvação já está no inferno, e se ele morrer ali, ele vem para os nossos braços. Irmãos, nós que somos de Jesus não podemos ter dúvida. Jesus morreu para nos trazer vida, e vida em abundância. Quem fica em cima do muro, quem fica com dúvida da sua salvação, está correndo um grande perigo. Segundo, quem tem dúvida da sua salvação, quem está em cima do muro, está correndo um risco não somente de morte aqui neste mundo, mas de uma morte eterna. Irá passar uma eternidade no inferno. Marcos 12:30 diz assim: amará, pois, a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Mas o que Pedro fez? O que Pedro fez naquela hora de crise? 3 anos caminhando com Jesus, 3 anos assistindo Jesus fazer milagres, prodígios, maravilhas. Que coisa boa estar ali. Mas Pedro, naquele momento, meus irmãos, ele ficou em uma situação difícil. Pedro, meus irmãos, estava ali seguindo a Jesus, mas estava vivendo um momento superficial. Pedro estava ali, meus irmãos, como muitos, apenas curioso, apenas interessado nas curiosidades, sem coragem de se entregar totalmente a Jesus. Pedro, meus irmãos, até aquele momento ali, ainda não tinha intimidade com Jesus. Pedro conhecia Jesus daquilo ali, mas Pedro não conhecia que Jesus era o Salvador. Pedro não conhecia Jesus, ainda não tivera uma experiência real com Jesus. Pedro ainda não tinha, de fato, reconhecido Jesus como o Messias, o Salvador. Lucas capítulo 9, verso 62. Há uma palavra que diz assim, que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, quem coloca a mão no arado, quem recebe Jesus como Salvador, tem que olhar para frente, olhar para a vitória. Pedro, meus irmãos, ainda não tinha se convertido, esta é a realidade. Pedro ainda não tinha se convertido, Pedro ainda não tinha um real encontro com Jesus. Pedro ainda estava incrédulo. E Jesus diz para ele, verso 32, olha o que está escrito no verso 32. Pedro,
Não é esse verso, não é esse verso, não. Jesus diz para Pedro: Pedro, eu estive orando por ti, e Satanás pediu a Deus para cirandar em volta de ti. Quem fica em cima do muro, meus irmãos, quem fica com dúvida de quem é Jesus, quem está com o coração duvidoso entre Deus e o diabo, entre as coisas deste mundo e as coisas do céu, está correndo um sério perigo na sua vida. Mateus capítulo 6, 24, fala: servir a dois ao mesmo tempo é algo impossível. Servir a Deus e ao diabo, isso é impossível. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, ou você presta um culto a Deus, ama a Deus, ou ama as coisas deste mundo. Não se pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. O nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer de nós, como seus filhos, exclusividade. Exclusividade do nosso viver. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim, Paulo falando à igreja, fala assim: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? 2. E que comunhão tem a luz com as trevas? 3. E que concordância há entre Cristo e Belial? 4. Ou que parte tem o fiel com o infiel? 5. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Por isso, sai do meio deles e aparta-te deles, diz o Senhor, e não toques em coisas imundas, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, vamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós. O Senhor quer que tenhamos intimidade com Ele. Saia então, meus irmãos, você que está vivendo uma vida distante de Deus, uma vida superficial como Pedro vivia até então. Vamos nos dedicar, nos empenhar, vamos santificar nossas vidas, buscar viver uma vida realmente de acordo com a vontade do Senhor. Porque quem fica em cima do muro causa desconforto em Deus. Aquele que fica em cima do muro, sem saber para que lado é, ele causa um desconforto em Deus. Você quer ver isso? Apocalipse 3,15. Olha o que diz Apocalipse 3,15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frios ou quente. 16. Assim, porque és mornos e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por isso, meu querido, tome uma posição, tome uma decisão na sua vida hoje. Quem fica em cima do muro, quem não sabe para que lado vai, na dúvida, demonstra ser uma pessoa não confiável, pois o seu coração é um coração cheio de dúvida, coração fingido, um coração traiçoeiro. Quem ilude tanto a parte de um como a parte de outro, ilude a si próprio. Tiago 1,8 diz que esses são pessoas inconstantes em todos os seus caminhos, ou seja,
muda de posição, muda de pensamento com facilidade e a toda hora, de acordo com as suas conveniências. Muda a todo instante, de acordo com os seus interesses materiais, muda de posição. Um dia está na igreja louvando a Deus como hoje, mas se domingo que vem foi chamado para algo diferente, uma festa, onde tem um pagode, alguma coisa, ele vai normalmente, porque é interesse dele. Não tem um compromisso, não tem intimidade com Deus, e aquele que tem intimidade com Deus, o seu desejo, a sua vontade é estar na presença de Deus, o seu desejo, a vontade da sua alma é estar na casa de Deus, como estamos nesta noite, cantando, louvando e ouvindo louvor a esse Deus, sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Essa é a maior alegria, é o maior prazer que um homem, que uma mulher, que um jovem pode ter na sua vida, é estar na presença de Deus, louvando, bendizendo a este Deus. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, Jesus estava preso. Jesus estava ali no pátio do palácio daquele homem, e ali se acenderam a fogueira, e ali se acendeu-se aquela fogueira no meio, e no meio daquelas pessoas, verso 22, 55, coloca para mim. Lucas 22, 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E Pedro estava ali no meio dos escarnecedores. Há muitos que no domingo estão na igreja, mas durante a semana, meus irmãos, estão nas reuniões dos escarnecedores, estão atraindo para si e para suas famílias as maldições do inferno. Estão domingo na igreja, mas durante a semana estão na roda dos escarnecedores. E o que eles estão atraindo para si? Maldição, não só para si, mas também para a sua família. Quem fica em cima do muro nega a sua fé em Jesus. Pedro negou a sua fé em Jesus por quantas vezes? 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes antes que o galo cantasse. A primeira vez, Lucas 22, 57, a mulher falou para ele: eu não conheço. Ele falou para a mulher, porém ele negou, dizendo, e pouco depois, 57, porém ele negou, dizendo, mulher, eu não conheço Jesus. A segunda vez que ele negou a Jesus, 58, homem, eu não sou um dos seguidores de Jesus, disse o homem. A terceira vez, 60, e Pedro disse ao homem, não sei o que diz. E logo, estando ainda falando, o que aconteceu? O galo cantou. E logo, estando ele ainda falando, o galo cantou, e aí Pedro então caiu em si. Meu irmão, meu amigo da palavra de Deus,
ainda bem que o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia falado lá no Getsêmani, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar a Jesus. E agora então, ele olha nos olhos de Jesus e lembra do que Jesus falou para ele. Ele estava em cima do muro. E o que fazer? E o que fazer você que está em cima do muro, que ainda não tomou uma posição na sua vida, você que não sabe se vem para o lado de Jesus ou se vai continuar em cima do muro? Pense bem na posição em que você se encontra nesse momento. E ali naquele momento de tristeza, Pedro olha nos olhos de Jesus. E o texto bíblico diz que Pedro chora amargamente, meus irmãos. Esse chorar amargamente demonstra que Pedro refletiu em tudo aquilo que ele viveu com Jesus durante aqueles 3 anos. Durante 3 anos, Pedro viveu uma vida de um servo de Jesus, de discípulos, uma vida artificial. Até então ele não reconhecia Jesus como Filho de Deus. Até então ele não via Jesus como o Messias prometido das Escrituras. Mas agora então, depois dessa experiência que ele tem com Jesus, dessa experiência que ele nega Jesus 3 vezes, que ele é confrontado naquelas 3 vezes, e ali naquela última vez, ele chora amargamente, ele vê o miserável homem que ele era, pecador que ele era, e ele chora amargamente, e ele vai até Jesus, e ele olha nos olhos de Jesus, e agora então, ele reconhece que Jesus era o Salvador, aquele que veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Ele saiu e foi até aonde estava Jesus. E Pedro assim, meus irmãos, finalmente, depois de reconhecer que ele era um pecador, que ele precisava de Jesus, ele recupera a sua paz, ele recupera a sua alegria, ele recupera a sua felicidade, sabendo que Jesus realmente era e é o Filho de Deus. Eu não sei qual é a sua posição, você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você já entregou realmente a sua vida para Jesus, se você quer viver uma vida de santidade diante dele, mas a palavra para você nessa noite, de Deus para o seu coração, é essa. Se você tem dúvida de que o seu nome está escrito no livro da vida, se você tem dúvida que você, se Jesus Cristo voltar nessa noite, você vai para o céu, a palavra do Senhor para você nessa noite é que você se arrependa dos seus pecados, saia dessa vida que você está vivendo, saia da roda dos escarnecedores, saia do meio daqueles que zombam da palavra de Deus, que brincam com a palavra de Deus e brincam com o nome de Deus. Saia do meio desta gente e vem para o lado daqueles que estão do lado do céu, porque se você continuar em cima do muro, você pode ir para um lugar de choro e ranger de dente. Hoje você está tendo a oportunidade de se salvar e a partir de então ter uma vida eterna com o Senhor, ter o seu nome escrito no livro da vida, nome esse de todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu de Maria, viveu neste mundo, aos 30 anos começou a pregar essa palavra de salvação, e a palavra de salvação diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, seja salvo. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer ter o seu nome no livro da vida? Você quer, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, você quer subir com o povo de Deus? Ou se você partir deste mundo, antes da igreja do Senhor voltar, você quer ir para o céu, aonde Ele está nos aguardando? Esta é a oportunidade que a igreja oferece. Há 2000 anos que a igreja de Jesus oferece esta palavra. Há 2000 anos que a igreja de Cristo tem pregado essa palavra. Essa é a mensagem da igreja, a mensagem de salvação. Todas as igrejas de Cristo estão pregando essa palavra. Vinde a mim, todos que estão cansados. Você está cansado desta vida que você está levando? Até quando você vai viver nessa ilusão de que amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou ter promoção, amanhã eu vou arrumar um emprego melhor, amanhã eu vou arrumar uma condição melhor da minha vida, amanhã a minha família vai ficar melhor? Melhor só com Jesus. Melhor só com Jesus. Sabe por quê? Eu te digo por quê. Porque Jesus, Ele conhece a cada um de nós. Jesus te conhece, meu amigo. Jesus conhece a sua situação. Ele sabe que você está passando. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe aonde você tem dificuldade. E Ele pode te ajudar neste ponto. Mas para que Ele possa te ajudar, você precisa reconhecer que precisa dEle. Você precisa reconhecer que Ele quer cuidar de você. Você precisa reconhecer que Ele, Deus, mandou o seu Filho a este mundo para ser o canal entre você e Deus. Ninguém consegue ir a Deus por si só, porque Deus é santo. E nós, seres humanos, como pecadores, não podemos ir diretamente a Deus. Só podemos ir a Deus através da cruz, através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E qual foi o sacrifício que Ele fez na cruz? Ele derramou o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, para pagar pelo meu pecado, para pagar pelo seu pecado. E quando você recebe Jesus como Salvador, o sangue de Jesus Cristo, Ele apaga todos os seus pecados que você já cometeu na sua vida. E te torna você com a roupa mais alva do que a neve. Somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Nada mais pode limpar a nossa alma, o nosso coração. Somente o sangue de Jesus. E Ele derramou o seu sangue ali na cruz para nos comprar para o seu Pai, para Deus. Ele derramou o seu sangue ali e Ele morreu naquela cruz para nos trazer vida e vida em abundância. Ele morreu na cruz. Mas Ele não ficou morto na cruz. Ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está vivo, intercedendo a Deus por nós, ao Pai. E tudo que você pedir ao Pai com fé, Ele vai te conceder. Mas Ele vai te conceder se você for filho de Deus. Se você ter Jesus como intermediário em você e Deus, você sozinho, você pode fazer o que você quiser para se encontrar com Deus, que você não vai achar Deus, porque você é um pecador. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Somente quem é lavado no sangue de Jesus, somente quem aceita o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, tem acesso ao Pai, acesso ao céu. Você deve conhecer a história. A hora que Jesus Cristo foi pendurado naquela cruz,
A hora que ele deu o seu último suspiro naquela cruz, ele falou: Pai, está tudo, o quê? Consumado. E a Bíblia fala que o véu do templo, havia um templo lá em Jerusalém, onde havia um lugar separado por uma cortina, uma grande cortina. Imagina uma cortina pegando aqui, daqui até aqui, e o povo ficava aí onde vocês estão, e aqui ficava o Santo dos Santos. Aqui não podia entrar ninguém, só podia entrar aqui o sacerdote. E o sacerdote, para entrar ali, ele tinha que estar com a sua vida santificada. E a história diz que esse sacerdote, esse homem, ele entrava dentro do Santo dos Santos com a corda amarrada nos seus pés. Porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado antes de chegar lá na arca do Senhor. E se ele tivesse em pecado, ele era fulminado e ninguém se atrevia a entrar lá, porque também seria fulminado. E se entrava em pecado e fosse fulminado, eles puxavam aquele corpo que já não tinha mais vidas para os pés. Quando Jesus disse: está tudo consumado, está registrado aqui, depois tu vê, a palavra de Deus diz que o véu, aquele véu que separava o Santo dos Santos, ele se rasgou. E detalhe, ele não se rasgou de baixo para cima, não. O véu se rasgou de cima para baixo. Ou seja, quem rasgou aquele véu foi o próprio Deus. Ele abriu acesso ao Santo dos Santos, demonstrando, sabe o quê? Que todo aquele que tem Jesus como Salvador, que todo aquele que pela fé entregou a sua vida para Jesus, tem acesso ao Santo dos Santos, porque foi lavado e remido no sangue de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, porque hoje temos acesso a Deus. Hoje nós podemos, lá na nossa casa, no nosso quarto, lá no nosso cantinho de oração, lá no cantinho, lá na nossa cama, lá, nos ajoelhar e abrir nossos olhos para o céu e dizer: Senhor, eu sei que Tu está me vendo, eu sei que Tu conhece a minha dificuldade, eu sei que Tu conhece a minha fragilidade, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. E o Senhor nos ajuda, meu irmão. Como é bom ter Jesus como Salvador. Como é bom viver num mundo como esse, caótico, como estamos vivendo. Como é bom olhar o panorama deste mundo, meus irmãos, que só vemos tristeza, dor, morte, coisas tremendas. Mas nós podemos nos alegrar porque nós temos um Deus criador de todas essas coisas, que está cuidando de cada um de nós. Como é bom saber, meus irmãos, que o Senhor é detalhista, que o Senhor conhece. Eu falo sempre aqui, não é em tom de brincadeira não, o Senhor conhece, está escrito, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, meu irmão. Ele conhece cada detalhe na sua vida, meu irmão. Sabe por que Ele conhece? Ele conhece as suas impressões digitais. Ele conhece tudo de você. E Ele quer cuidar de você. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele nos criou para termos uma vida eterna. Não foi para termos uma vida somente aqui neste mundo. Não. A vida que o Senhor tem para cada um de nós é uma vida eterna com Ele no céu. Por isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para nos salvar. Oh, que grande amor foi esse! Que tal amor foi esse de Deus para com o homem? Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono lá no céu, para vir salvar aqueles que se havia perdido.
Ele não mandou nenhum anjo, como algumas religiões dizem que ele mandou um anjo. Jesus não é anjo. Ele mandou o próprio Filho vir a este mundo para nos levar a Ele. Eu digo mais uma vez, não perca tempo. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Deixa Jesus fazer de você um servo, uma serva de Deus. Deixa Jesus te usar como instrumento nas tuas mãos. Sinta a alegria de fazer a obra de Deus, de proclamar esse evangelho, levar essa palavra de esperança, de vida para aqueles que precisam. O mundo que nós vivemos tem ido de mal a pior, mas o Jesus que nós servimos é um Jesus, é um Deus que tem nos guardado cada vez mais. Há um hino no cantor cristão que diz que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem aqui. Daqui a 20, 30 anos, muitos de nós já não estaremos mais aqui, já estaremos na glória com o Senhor, mas enquanto estivermos aqui, vamos proclamar essa palavra para que os nossos filhos, nossos netos, essa geração que está surgindo aí, venha conhecer Jesus. A volta de Jesus, ela está muito próxima. Por isso eu digo para você, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, e o mais ele vai fazer na sua vida. Pedro até aquele instante ainda não conhecia quem era Jesus. Aqueles discípulos ainda não sabiam quem era Jesus. As pessoas falam que somente Tomé não cria em Jesus, mas nenhum daqueles discípulos realmente eles criam em Jesus. Mas depois que Jesus foi à cruz, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus entrou naquela casa que estava fechada com as portas abertas e anunciou para ele que ele estava indo para o Pai, depois que Jesus o batizou com o Espírito Santo de Deus, revestiu ele do Espírito Santo de Deus, aquele povo, aqueles discípulos formaram então a igreja de Jesus. A igreja. E depois da igreja estar ali edificada, ele diz: agora é com vocês. Ide por todo o mundo, pregai esse evangelho, leve essa palavra a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê já estão condenados. Eu pergunto a você, você crê no que está escrito nesta palavra? Você crê no que Jesus Cristo fez por você? Você recebe Jesus como teu Salvador? Se você crê, você está salvo. Você está salvo. E a partir de agora então, o que você precisa fazer é viver uma vida de acordo com o que Jesus ensina aqui. E é tão maravilhoso seguir o que está na palavra de Deus. Jesus não cobra nada de você. Jesus não exige nada de você. O que Ele quer para você é somente que você faça o bem. Faça o bem para o seu semelhante. Faça o bem para o seu corpo. Por que para o seu corpo? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, devemos cuidar do nosso corpo, zelar pelo nosso corpo, viver uma vida de santidade diante de Deus, seguindo os padrões da palavra de Deus. Pedro se arrependeu amargamente daquilo que ele praticou, da vida que ele levava. Pedro reconheceu, depois daquelas 3 negativas que ele fez com Jesus, que ele precisava da misericórdia de Deus, porque ele continuaria sendo um pecador, mas um pecador salvo por Jesus Cristo.